Olá, ouvintes do Conecta CBA, o podcast da Companhia Brasileira de Alumínio. Eu sou a Ludiane Lara, consultora de comunicação da CBA, e nesse episódio vamos falar sobre as tendências do mercado para a construção civil. Quais os desafios urbanísticos atuais nas grandes cidades? Como criar projetos mais sustentáveis? E de que maneira o alumínio atua como solução para diferentes perfis de construtores? Fique com a gente e confira a resposta para essas e outras perguntas. Conecta CBA. Histórias de inovação e sustentabilidade na Companhia Brasileira de Alumínio. A construção civil é um mercado em constante crescimento e inovação. Assim como chegam novos desafios e demandas, também surgem novas soluções para atender desde o pequeno construtor até grandes obras e projetos de relevância nacional. O alumínio é uma dessas soluções e tem sido o queridinho da construção civil. Ele é durável, versátil, sustentável e atende tanto às demandas populares quanto às mais sofisticadas. Vamos entender melhor as aplicações e os benefícios do alumínio na construção. Junto comigo, neste bate-papo, estão Jorge Aldegueri, gerente de contas estratégicas da CBA. Oi, Jorge, seja bem-vindo. Tudo bem com você? Olá, Ludiane. Olá, ouvintes do Conecta CBA. É um prazer estar aqui neste momento para que nós possamos conversar um pouquinho sobre o alumínio dentro da construção civil. E do outro lado, eu estou com Walter Caldana, arquiteto, urbanista e professor titular da Universidade Presbiteriana Mackenzie, de São Paulo. Que bom ter você aqui conosco. Walter, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui. Então vamos começar com você, Walter. De modo geral, quais são as tendências de mercado hoje na construção civil? Considerando tanto o segmento urbano quanto o de autoconstrução. No Brasil, a autoconstrução, fundamentalmente aquela construção que nós chamamos de pequena reforma, a intervenção quase autônoma, muitas vezes sem a participação de profissionais de nível superior, sejam engenheiros, sejam arquitetos, muito feitas à mão, né, a várias mãos, ela é muito importante do ponto de vista econômico, muito importante. E ela é, por assim dizer, uma tendência permanente, poderíamos considerar. E isso é alguma coisa que nós precisamos estar sempre muito atentos. Na questão urbana, nós estamos num momento de transição de modelos de urbanização no Brasil, nós estamos muito atrasados com relação a isso, sobretudo se comparados com grandes cidades do resto do mundo. E essa transição implica na necessidade de nós requalificarmos os espaços públicos urbanos. Então, nós temos muita movimentação nas duas pontas. Na ponta, digamos, mais doméstica e também na ponta, digamos, mais coletiva, que é a qualificação dos espaços públicos como um todo. E nesse sentido, quais são os principais desafios da construção civil no Brasil hoje? Tanto no quesito investimento, quanto no quesito novas tecnologias, né? O quanto que as empresas estão preparadas aí para esse mercado de novas tecnologias? Olha, a construção no Brasil, ela tem sempre um grande objetivo, que é a superação de déficits acumulados. E neste desafio, ela tem sempre duas grandes questões a serem enfrentadas. A primeira é acesso a crédito, e a segunda é acesso e produção de novas tecnologias para aumentar a produtividade. Ou seja, esta equação no Brasil ela é sempre muito desequilibrada, ela passa por momentos de mais equilíbrio, mas ela é sempre muito desequilibrada. Por quê? Porque no Brasil, historicamente, o crédito, pelo menos nos últimos 40, 50 anos, o crédito é muito caro e de difícil acesso por parte da população de modo geral e mesmo das empresas, por um lado. E por outro lado, o Brasil investe muito pouco em pesquisa e desenvolvimento. E isto é muito sério, porque isso faz com que a nossa produtividade não alcance níveis que a capacidade de trabalho da nossa mão de obra, da nossa sociedade, poderia atingir. E essa distorção
na questão da produtividade, em função do baixo investimento em pesquisa e desenvolvimento, acaba realimentando o problema do acesso ao crédito. Ou seja, então isso é um ciclo vicioso que nós precisamos transformar num ciclo virtuoso. Walter, muito interessante, né, esse panorama tão completo sobre o mercado de construção civil, né? E eu queria trazer um pouco essa questão do uso do alumínio nesse segmento, né? Acho bacana a gente dar exemplos de onde o alumínio é usado dentro de obras e construções, né? A primeira referência das pessoas costuma ser janelas, calhas, mas nos últimos anos o alumínio tem ganhado força muito além desse tipo de uso, não é? Olha, sem dúvida que sim, mas na construção civil, digamos, civil, não é? A que nós, cidadãos, temos acesso cotidiano, sem dúvida, o segmento de caixilhos é aquele que é mais visível, mas a gente tem, sim, claro, hoje o alumínio mais presente em vários outros elementos, vários outros componentes da construção civil e principalmente também em alguns componentes não visíveis ou não detectáveis, o que é muito importante. No aspecto das cidades, também o alumínio tem essa presença grande, por exemplo, em todo o sistema de transporte, mobilidade urbana, mesmo mobiliário urbano. Então, sim, é bastante... Digamos, é um material muito presente que acaba sendo protagonista em vários aspectos. Mas, sobretudo, hoje há uma tendência importante no sentido de se compor, não é? Vários materiais e várias matérias-primas de modo a buscar pontos de equilíbrio mais vantajosos, tanto para o ambiente quanto para a economia, né? A chamada sustentabilidade. E é aí que volto lá a questão da pesquisa e desenvolvimento ser tão importante em todos os campos, né? Na indústria, no comércio, nos serviços, para que esse protagonismo tenha mais sentido, não é? Mais presença, inclusive. Certo, a CBA tem tentado e tem feito bastante pesquisa, né, no uso do alumínio. A gente trouxe também um episódio focado em impressão 3D com o uso do pó de alumínio. Vale até o ouvinte aí verificar esse episódio. É um exemplo aí de pesquisas que a gente tem usado em relação ao alumínio, né, para facilitar o dia a dia das pessoas. Agora, passando um pouco a bola para o Jorge, para a gente entender o que realmente é possível aplicar, como é possível aplicar o alumínio em diferentes esferas da construção. Me conta, Jorge, onde que o alumínio é utilizado? Quais são os benefícios do alumínio para o segmento de construção civil? Se você puder elencar para a gente alguns exemplos. Bom, estamos falando em construção civil, né, aqui diretamente. Então, podemos dizer a utilização do alumínio em si nas edificações, né? Estão presentes aí, ele vai estar presente em forros, divisórias, portas, né? Falamos em revestimentos e grandes construções aí de obras como as fachadas em prédio. Você vê muito toda aquela ancoragem que tem dos vidros, aquilo tudo é alumínio, né? Sem falar na parte de coberturas, né? A telha de alumínio, ela é extremamente eficiente, é um produto nobre em termos de cobertura, tá? Podemos falar também em termos de infraestrutura, tá? Utilizado para escoramento de viadutos, estádios, né? Tem vigas, pilares, utilizados também em manta de impermeabilização, né? Muitos não sabem. E temos aí também uma larga utilização na forma de construção de casas, tá? Utilizando-se laminados de alumínio, chapas, e os perfis de alumínio também. Como o professor bem disse, né, muito utilizado na autoconstrução aí nas janelas e também no mobiliário urbano, que nós vemos muito por aí. Um dos pontos bastante interessantes está no retrofit, né, dos prédios. São novas fachadas, deixando diversos modelos de construções com visuais bem modernos e agradáveis, né? Quando nós falamos já aplicando ele em diferentes esferas de construção e por que ele é tão utilizado, os benefícios do alumínio, nós podemos colocar alguns pontos muito claros, que é a durabilidade, né? Ele é resistente, né? O alumínio em si ele não é corrosivo, tá? Temos um exemplo muito prático, se você for buscar em pesquisa, tem uma cidade do estado de Goiás, Rio Verde, onde foi criado
modelo de aviários, né, de frangos, ou seja, aquilo lá foram milhares de metros quadrados de coberturas, todo em alumínio, justamente porque pela sua resistência, muito utilizado em ambientes agressivos, como em locais de maresias, né? E também curtumes, ambientes agressivos. O alumínio ele tem a propriedade de resistir a esses ataques externos do ambiente, né? Além da versatilidade do alumínio, tá certo? Se você for analisar a exemplo mesmo, trazendo o exemplo de janelas, das construções em prédios, essa versatilidade ela permite com que você parta de um modelo de janela, né? Digo, modelo são os perfis de alumínio aplicados dos pavimentos, por exemplo, do primeiro ao quinto andar, e o que vai ser utilizado para os andares superiores. Ele não muda visual, mas a utilização, espessura de perfil de alumínio para suportar as cargas de vento, todo esse processo, ou seja, ele é muito versátil, né? O alumínio é um metal leve, né? Ele pesa aí 1/3 do aço, por exemplo, do ferro. Então ele se torna também de fácil manuseio, transporte, tá? E é sustentável, né? Não temos como deixar de dizer, né? Ele vai ser um produto extremamente sustentável. Sim, essa questão da pandemia, Jorge, aumentou bastante a demanda, né, no mercado de construção civil. A gente está vendo agora todo mundo querendo reformar a casa, né? O pessoal ficou mais tempo em casa, aí olha uma coisa aqui dentro de casa que não gosta, aí reforma. Como é que tá as demandas das construtoras? Isso, de fato, essa percepção que as pessoas têm de aumento de preços no mercado de construção civil, né? Isso é real, né? Houve esse boom aí no mercado novamente? Podemos dizer que houve sim um crescimento, principalmente na autoconstrução, né? O indivíduo está em casa, viu a necessidade de uma reforma e ele acabou partindo sim para algumas reformas e pequenas construções. Esse mercado, já dito anteriormente em nossa conversa com o próprio professor Walter, ficou muito claro que ele de fato move a economia, né? É muito forte esta ação. O cidadão ele está lá, ele precisa fazer uma reforma, alguma coisa, ele vai atrás de um produto de alumínio, de um home center, uma loja de material de construção, e isso daí movimentou sim a economia nesse momento de pandemia. Walter, desenvolver soluções de construção mais sustentáveis, né, voltando nesse tópico de sustentabilidade, que tenham impacto positivo na comunidade e no meio ambiente, é uma prioridade hoje, não é? Como o mercado ele tem enxergado essa questão? O mercado enxerga essa questão de duas maneiras. Uma maneira que eu acho extremamente positiva, que é incorporando de fato na sua, digamos, na sua alma, a preocupação ambiental e a preocupação com sustentabilidade, entendendo aí que a preocupação com sustentabilidade ela tem uma combinação, né, que são preocupações econômicas, ambientais e sociais. Mas também tem uma parte do mercado que acaba se preocupando com isso por uma questão apenas de sobrevivência, né? Não acredita muito, mas percebe que o mundo está exigindo, que a sociedade está exigindo cada vez mais, então tenta se adaptar. Isso é bom, assim, não é o ideal, mas é bom também. Agora, nós temos ainda uma parcela do mercado que não teve acesso a esta informação ou a informação de que esta questão da sustentabilidade, do equilíbrio das cadeias produtivas seja tão importante. E aí entra, acho que uma obrigação nossa, da indústria, do comércio, dos serviços, de divulgar este assunto, não é? Não é apenas incorporando nas nossas ações, seja na universidade, seja na indústria, seja no comércio, mas, acima de tudo, divulgar. Então, por exemplo, digamos, iniciativas como essa, do podcast e tantas outras, se tornarem tão importantes, né? Para que as pessoas cada vez mais incorporem a questão da sustentabilidade na sua alma, no seu modo de ser, não é? No seu dia a dia, como uma coisa natural. Eu acho que esse é um grande desafio desse momento para nós todos, né? Seja em que campo for que a gente atue.
E para atuar assim, nesses processos mais sustentáveis, né, aplicando esses materiais, como que é possível ser mais efetivo? Né? Como que as empresas, as pessoas, elas conseguem ser mais efetivas usando esse tipo de material, como é o caso do alumínio? Então, eu acredito muito na relação direta, entre, por exemplo, a produção, a indústria e o consumidor, entre a universidade e a indústria, a universidade e a sociedade. Ou seja, quanto mais nós conseguirmos fazer circular o conhecimento, melhor para todos nós. Quando eu falo circular o conhecimento, por exemplo, é a seguinte: o Jorge comentou muito bem, de uma maneira muito precisa, a versatilidade do alumínio, por exemplo, já que é o nosso assunto. Por outro lado, se nós observarmos, o que nós temos? O uso cotidiano do alumínio, à luz, à vista das pessoas, ele aparenta ser mais restrito do que ele é, como bem observou o Jorge. Então, é o caixilho de alumínio. E aí é aquele modelo que está lá faz 10, 15, 20, 25 anos. Quando, na verdade, nós temos um potencial enorme de uso, dada a leveza e a versatilidade do material, por exemplo, para ficar só no alumínio, e às vezes nós não temos como dar vazão a isto. Por quê? Porque às vezes falta diálogo talvez de escolas de design, de cursos de design, desenvolverem algumas coisas que depois possam ir mais rapidamente para a indústria, que por sua vez coloca mais rapidamente no mercado, no comércio, que por sua vez terá condições de divulgar isso de uma maneira mais efetiva, mais ampla, chegando lá na ponta, naquela compra quase do varejo, não é? Então, eu volto a uma resposta que eu dei anteriormente. Nós temos ciclos viciosos que nós todos juntos, não um segmento ou outro, todos os segmentos, precisamos transformar em ciclos virtuosos, ou seja, a melhor maneira disso acontecer, no meu modo de ver, é a circulação de informações. É todos nós fazermos esses esforços. Né? A universidade se abrir mais para a sociedade, a indústria estar mais perto do consumidor final, o comércio estar aberto às grandes preocupações ambientais e perceber que ele, como intermediário, né, como elemento de ligação entre a indústria e o consumidor, ele também tem uma obrigação muito importante no aspecto da sustentabilidade, que é a divulgação da informação junto com a divulgação do produto. No fim, o acesso à informação, né, e a educação, eu diria, sempre é o caminho mais viável, né? E aí a gente está falando aqui de um item específico, né, nesse podcast, mas a busca aí pelo acesso à informação, né, para que toda a sociedade tenha aí o mesmo acesso, né, entenda realmente a importância da sustentabilidade, é de fato um caminho que a gente precisa percorrer, né, e juntos, né, é o que você comentou, né, não só a indústria, mas a sociedade, a universidade e todos esses interlocutores aí, né, que nos cercam. Uma aula, muito obrigada. Desculpe, só complementar, você veja, né, o quanto já evoluiu esse assunto nos últimos 20 anos, por exemplo, não é? Hoje as gerações mais novas já têm uma consciência muito maior, muito mais efetiva da questão ambiental do que nós que somos já mais grisalhos e experientes, por assim dizer. Mas é bom, né? As coisas estão evoluindo, eu sou otimista. Com certeza, com certeza. Vide meu filho, né, que me corrige, fala da natureza, da importância da natureza, etc e tal, com apenas 3 anos. A gente tem que acreditar nas próximas gerações, com certeza. O alumínio colabora nessa busca por materiais renováveis. Jorge, para a gente finalizar aqui, vou passar a última pergunta para você. Explica para a gente por que o alumínio tem forte apelo ambiental. Bom, o alumínio, todos nós sabemos aí que é de extrema durabilidade, né? Mas agora tem um ponto fantástico, que é a sua reciclagem infinita, né? Ele atende a diversos ciclos. O alumínio em si, ele em suas diversas formas, eles podem retornar para ser reciclado. Isso é um ponto já
muito claro e de extrema alegria para todos aí, positivismo, né? Também pode ser produzido com baixa pegada de carbono. Esse é um ponto muito importante, né? A CBA, por exemplo, ela possui um selo de certificação internacional, o ASI, né? Onde ele indica este selo às empresas que trabalham de forma sustentável, tá? Com a indicação de emissão do dióxido de carbono, tá? Que tanto agride aí o meio ambiente, né? Desequilibrando o efeito estufa no planeta Terra. Tá? Para você ter uma ideia, hoje os indicadores, a média global são de 12 toneladas, né, de dióxido de carbono por tonelada de alumínio líquido produzido no processo de eletrólise. A SI, ela recomenda a linha de corte para empresas que eles emitem até a partir de 8 toneladas de CO2. E a CBA, ela conseguiu um resultado agora em 2021 de 2,66 toneladas de CO2 por tonelada de alumínio líquido. Ou seja, nós estamos muito bem posicionados e trabalhando de forma que a baixa pegada de carbono seja efetiva. Não é à toa, Jorge, que o alumínio vem ocupando papel de destaque no mercado e ainda tem muito a crescer. Obrigada, Jorge, obrigada, Walter, pela participação e por dividirem com a gente um pouco do cenário da construção civil hoje. Antes de me despedir, vou contar a curiosidade do episódio de hoje. Sabia que o pavilhão do AMB, em São Paulo, possui a maior estrutura espacial de alumínio do mundo? Pois é. Professor, é uma obra incrível essa, não é mesmo? Aquela obra é maravilhosa. Era uma inovação no mundo aquilo tudo. E como era tudo muito novo e enorme, como você mesmo falou, eles chamaram uma empresa canadense para supervisionar o cálculo todo da estrutura. E a empresa canadense fez e mandou para o Brasil, tal, não sei o quê. Aí o pessoal daqui, quando foi... Você sabe que aquilo lá foi içado, né? Ele foi montado no chão e subiu por partes, mas é lindo a história. Eles escreveram para os canadenses, né? Olha, mandaram uma carta, período tal nós vamos içar a estrutura. Chegou um telegrama dos canadenses, para tudo. Porque os canadenses falaram que eles queriam recalcular tudo. E aí, quando eles viram que iam construir mesmo, mandaram parar tudo, recalcularam tudo, vieram para o Brasil, acompanharam, foi bárbaro. Essa história é muito engraçada. Muito bem lembrado, parabéns pela lembrança. É como eu digo, tem muito mais alumínio à sua volta do que você imagina. Te convido a prestar atenção nas construções quando sair de casa, que tal? Eu me despeço do episódio de hoje e aproveito para te chamar para acessar o nosso site, conectacba.com.br e nossos perfis nas redes sociais. Obrigada pela companhia e até o próximo episódio. Conecta CBA.